Isso aí, vamos lá. Sombrios, né? Mas vamos se juntar, para ter mais Vamos se força aí, juntando, né? Val. E você tá aí na coordenadoria de política de drogas, é? Isso, a política sobre drogas, ela se juntou à rede de atenção à saúde mental e a gente tem agora uma coordenadoria de atenção psicossocial, porque a gente foi ficando muito sozinha com esse negócio, você sabe, né, que política sobre drogas não é todo mundo que quer investir, né? Sim. Aí a gente fica meio solitário, aí tem que ir articulando aqui e ali, então a gente pactuou que seria mais interessante a RAISME, né, que é a Rede da Atenção Integral à Saúde Mental, estava numa coordenadoria que era da especializada, com um monte de outras coisas, com a saúde bucal, aí a gente juntou as duas, a política sobre drogas, né, e a rede, para que a gente pudesse ficar mais forte, e estamos juntos agora. Mas eu continuo na política sobre drogas. Massa, bom saber, meu amigo. Olha a Vládia aí também. Só a Oi, galera que está gente. aparecendo aí, coisa boa. Salve, Vládia. Boa tarde, gente. Tudo bem, Rafael, Boa Claudine? tarde, meu amigo. Tudo beleza? Boa Que, tarde. que bom que vocês podem estar com a gente aqui, viu? Muito contente. Obrigada. É Prazer. prazer. Daqui a pouco a gente vai estar iniciando. A Carla ficou de apresentar hoje, mas ela deve estar pintando por aí. E aqui já tiveram algumas aulas, foi isso, Vládia? Essa mesma turma aqui já teve algumas Isso. aulas, né? Já estou por aqui, estou por Aí. aqui. Olá. Oi, muito prazer, Rafael, muito prazer, Claudine. Prazer, Vládia, estar aqui conosco também. Quando vocês quiserem aí, podemos dar início. Então, Rafael estava perguntando, Carla, se essa turma já teve algumas aulas, né? Então, só para contextualizar, esse é o curso, né, que a gente está, que o CEP do Cuidado está promovendo, de saúde mental infantil juvenil, e que teve um primeiro módulo, no segundo semestre do ano passado, sobre infância. E agora, esse semestre, está tratando de adolescência. Então, acho que agora é a terceira ou é a quarta aula, Carla, você lembra? A quarta, A né? quarta aula, exatamente. Isso. É. E a galera que está aqui para assistir a aula, o pessoal que trabalha em instituições que cuidam de crianças e adolescentes, é isso? Exato. Exatamente. São pessoas da rede de todo o estado, né, que foram convidadas para poder estar conosco. Uhum. Então, é isso. Na verdade, Rafael, esse curso, ele faz parte, né, de uma pesquisa do PPSUS, uma pesquisa que tem sido feita em conjunto também com a professora Vládia, né, e também com o pessoal de Sobral, professora Camila Vieira, né, e outros professores e doutorandos também do programa aqui de pós-graduação da UFC, que também trabalham com essa questão aí da saúde mental infanto-juvenil, e a ideia é que a gente possa construir uma cartografia das práticas de cuidado com crianças e adolescentes no estado do Ceará. Então, a gente fez um recorte de 11 municípios, especialmente do estado, onde a gente, particularmente nesses 11 municípios, realizamos rodas de conversa com os profissionais da saúde e da assistência social, alguns profissionais também da educação, enfim, da rede, né, intersetorial na medida do possível, enfim. E agora, além desse levantamento, enfim, através das rodas de conversa, a gente pensou também numa parte que seria aí uma parte de formação e de intervenção a partir da formação, né? E essa parte deu em dois momentos, tá? Quer dizer, está sendo realizada em dois momentos. Esse primeiro, no ano passado, discutindo questões mais relacionadas à questão da infância, e esse segundo, mais voltado à questão da adolescência, mas a gente sabe aqui que essas questões, elas estão muito interligadas e elas se conectam, né, e dificilmente a gente consegue fazer separações, são separações arbitrárias e tem todo um histórico aí dessas políticas, né, que estão ligados e os desafios também, né.
Então, a ideia hoje é que a gente possa mais particularmente discutir aí algumas questões, né, que com certeza você e Claudine vão nos ajudar a pensar junto aí com o pessoal que tem participado do curso, né? Então, posso fazer a apresentação aí de vocês, né? Uma apresentação assim mais formal para quem ainda não teve a oportunidade de escutá-los, mas peço que depois vocês também tomem a palavra e possam também se referenciar a partir daquilo que vocês considerarem mais importantes, tá bom? Como é que vocês gostariam? Aqui está previsto que Rafael fale no primeiro momento, depois a Claudine, mas se vocês quiserem inverter essa ordem, fica a critério aí de vocês. A ideia, portanto, é que cada um, né, tenha um momento de fala entre 30, no máximo 40 minutos, e depois a gente possa ter um momento para uma interlocução, para uma, enfim, para um debate, para uma conversa com os profissionais que aqui estão, né? E a gente teria, então, tempo entre 2 e, no máximo, até 4 horas da tarde, onde a gente estaria finalizando esse momento. Pode ser assim? Seguimos aí o que estava previsto? Pode sim. Você quer começar, Cláudio? Eu acho que você pode começar. Tá, eu acho beleza. que você, de repente, pode trazer mais a questão da redução de danos, né? Que a gente também vai falar disso. Mas eu gostaria de falar um pouco mais sobre o trabalho que a gente vem fazendo também aqui, né? Com a educação para as drogas nas escolas, né? Essa relação da saúde e a educação. Então, de repente, não sei de que talvez fique mais interessante depois. Muito Pode importante para a gente, Claudine, porque a ideia mesmo é poder, né, pensar essa dimensão também da intersetorialidade, né? Então, enfim, a gente tem aqui também profissionais que estão aí engajados aí no trabalho com as escolas também, tá bom? Então, Rafael Baquite, né, formado em medicina pela Escola Baiana de Medicina e residência em psiquiatria no Hospital de Saúde Mental de Messejana, redutor de danos do coletivo Balance Ceará, com 12 anos de experiência na redução de danos em contextos festivos, trabalhou em CAPS AD por 7 anos, tendo passado pelos municípios de Iguatu, Fortaleza e Caucaia, articulador do Fórum Fortalezense de Redução de Danos e do Movimento Brasileiro de Redução de Danos, membro da Rede Nacional de Médicos e Médicas Populares, do importante coletivo Rebento, que teve aí um papel super importante, tem tido aí, né, na pandemia. Muito obrigada aí pelo papel, né, de protagonismo que esse coletivo tem tido, Rafael. Né, e pelo coletivo também Intercambiantes Brasil, atualmente trabalha, né, em consultório particular e integra também o coletivo TRIP, Terapeutas em Rede pela Integração Psicodélica da APB, Associação Psicodélica do Brasil. Depois, então, eu faço a apresentação da Claudine, no momento que ela for dar início à fala dela, assim, em nome de todos que fazem parte dessa pesquisa, mais particularmente em nome do CEP, que é um programa de extensão da UFC, do qual eu faço, no momento, essa coordenação, que se chama Clínica, Estética e Política do Cuidado. Eu agradeço enormemente a participação de vocês, tá? Um abraço e aí uma boa tarde aí para nós todos. Bom trabalho aí para a gente. Muito obrigado, Carla Patrícia. Boa tarde a todas, a todos, a todos. Meu nome é Rafael, acabei de ser aqui apresentado. Quem puder ligar a câmera, por favor, ligue. É bom ver a cara de vocês, a gente poder se ver, tá? Muito obrigado aí, o pessoal que vai ligando a câmera, maravilha, isso, galera, vamos ligar a câmera porque os tempos já são tão difíceis, tão áridos para a gente ficar falando com tela preta, né? Claro que tem pessoas que estão aí em serviço ou que estão até com problema
na câmera e tal, eu entendo. Mas quem estiver podendo ligar a câmera, eu agradeço de coração. Olha aí, um monte de gente conhecida, o Luciano, parceiro, Denise, minha colega, já trabalhamos juntos. Que coisa boa, uma galera aqui conhecida, olha só. Então, pessoal, eu quero, antes de mais nada, agradecer aqui, em nome da professora Carla Patrícia, em nome da professora Vládia, em nome da Mirella, né, que é estudante, que foi quem me fez o convite aqui oficialmente. Agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, para a gente poder conversar um pouco. Espero não falar tanto, porque eu também estou na expectativa de ouvi-los, vocês que trabalham na ponta com as crianças e adolescentes. Eu não tenho tanta experiência com crianças e adolescentes. Meu percurso na clínica foi sempre muito mais com adultos, tá? Apesar de eu ser pai, sou pai do Domênico, do Martim e do Teodoro, e é um grande desafio, né, criar essas criaturas pequenas, né, nesse mundo, né? Tem hora que parece até uma condenação, né, tê-los colocado nesse mundo, né, decadente, bárbaro, né, mas se eles estão aqui, vamos produzir vida, produzir alegria, né, é isso que eu tenho pensado. E para quem trabalha no serviço de saúde, um desafio muito grande, né, nesses tempos de recrudescimento de algumas políticas públicas. Então, meu maior respeito, tá, aqui a vocês que trabalham na ponta e que estão tentando fazer acontecer o cuidado, né, e a saúde para as crianças e adolescentes, né. Só adianto logo, assim, antes de mais nada, né, que vocês se cuidem, viu? Porque o maior desafio que eu vejo hoje é que esses profissionais todos, eles consigam minimamente se cuidar, porque não só a sociedade como um todo está adoecida, os profissionais da saúde também estão adoecidos, né? E as perspectivas não são muito animadoras, né? Então, ou os profissionais da saúde, os educadores, eles se cuidam, ou eles vão se juntar a esse mar de pessoas adoecidas, que chegam todos os dias pedindo ajuda, pedindo socorro para nós, tá? Eu peço licença aqui aos meus ancestrais, tenho aprendido muito isso, né, com minhas companheiras e companheiros pretos, né, e eu tenho buscado saber da história dos meus ancestrais e tenho uma admiração muito grande por todo o esforço deles de terem buscado aprender, né, e de terem buscado fazer acontecer as coisas, né, nas suas famílias, nas suas vidas, ainda mais porque eu sei das histórias que meus ancestrais não estavam só preocupados com suas famílias, mas com a coletividade. Tá? Então, peço licença a eles para estar aqui falando de algo que eu estou aprendendo e que eu espero aprender aqui junto com vocês. Eu sou paciente psiquiátrico desde os 16 anos de idade. Tá? Então, a minha trajetória com a saúde mental, ela começa sendo um adolescente adoecido, tá? Tomando remédio, indo para o psiquiatra. E a minha trajetória na saúde mental, né, além de eu ter estudado e me formado, ela vem toda na necessidade de criar práticas, de criar formas de me cuidar e de cuidar dos meus pares, de cuidar dos outros, né? Já que a medicina e a psiquiatria, que foram as áreas que eu escolhi estudar, vivem hoje uma total decadência, né? O setor saúde como um todo, na verdade, vive uma grande decadência. Hoje nós temos um setor saúde que acaba se juntando muito às forças que produzem morte, né? E que não estão conseguindo se juntar às forças que produzem vida, né? Que produzem saúde, né? Então, como o nome do curso, né, Práticas de Cuidado e Saúde Mental, eu fiquei muito feliz, assim, com essa referência às práticas, né, é isso que nos interessa, inventar essas práticas, construir essas práticas, né, porque se a gente fosse basear no que está na teoria, bom, esse tem sido um desafio tão grande, né, o que está na teoria, a gente não costuma ver na prática, né, e muitas vezes o que foi feito na teoria foi feito na Europa, foi feito nos Estados Unidos, foi feito em lugares distantes daqui, em outras épocas, em outros contextos, né? E a realidade em que nós vivemos e trabalhamos, ela é muito desafiadora, né? Envolve muitos determinantes sociais de saúde, né? Envolve histórias de vida singulares, mas frequentemente trágicas, né? Até porque quem é a criança, né, que não sofreu abandono ou violência, né? Então, espero estar aqui para lançar algumas ideias, algumas provocações, no sentido de que a gente articule práticas de cuidado em saúde. Tá?
essa temática que foi colocada aqui para nós, né, das substâncias psicoativas e da redução de danos, ela é uma temática que por si só já envolve um grande viés, porque drogas não deveriam ser uma questão, né? E vocês vão ver, ao longo aqui da minha fala, que o que está envolvido no entendimento sobre o uso problemático de drogas e também no tratamento, no cuidado para esses problemas relacionados ao uso de drogas, não são as drogas, não é o uso de drogas em si, né? Mas uma série de determinantes sociais, como eu já falei, né, mas uma série de fatores de proteção, né, que nós precisamos prover, e não só para as crianças e adolescentes, mas para a população como um todo, né. Nós temos as drogas como uma questão e destacada, né, não só nas teorias, nas políticas, nos cursos, porque nós vivemos uma política internacional de proibição e combate às drogas, né? Nós temos 3 convenções internacionais da ONU que prevêem não só uma proibição, mas o combate às drogas, né? E esse combate às drogas, que vem sendo feito há mais de um século, né, ele tem sido feito contra populações específicas, né? Então, nós temos, ao longo desses mais de 100 anos de combate às drogas, o genocídio de algumas populações específicas, né, de populações vulneráveis. Nós temos um encarceramento em massa, né, como acontece também aqui no Brasil muito fortemente, temos a 4ª maior população carcerária do mundo, né. Então, não esqueçamos, né, não deixemos de lembrar disso, né, que se a gente vai falar sobre drogas transformadas em questão, isso tem a ver com todo um movimento político que foi criado há mais de um século e que continua existindo, que é de uma política totalmente fracassada, uma política totalmente iatrogênica, que não traz qualquer benefício para a sociedade, né, e traz prejuízos. Uma política que visa acabar com as drogas, quando, na verdade, as drogas nunca diminuíram nem de quantidade, nem de qualidade. As drogas, elas continuam existindo, enquanto, em nome do combate às drogas, se exterminam populações, se encarceram em massa, né? Especialmente a população negra, a população periférica, né? E nós temos isso oficializado em números, não só no Brasil, mas em todo o mundo, né? Mas, ainda assim, essa política permanece. Lembro de que uma vez, estava no congresso da Associação Brasileira Multidisciplinar de Estudos de Drogas, e lá estava a Rafaela Rigoni, que trabalha na ONG Mainline, lá na Holanda, e uma professora perguntou a ela de como a questão das drogas deveria ser tratada nas escolas. E a Rafaela respondia o seguinte: bom, drogas não deveriam ser uma questão, né? E ela explica isso mesmo no que eu estou falando aqui. Ora, uma parte da população sequer usa drogas. Da outra parte que usa drogas, a maioria que usa não tem maiores problemas e nem adoece usando drogas. Então, uma minoria daquela população que usa drogas, que adoece, né, não deveria ser tratado como uma questão de drogas, mas sim buscarmos entender por que uma pequena parcela da população que escolhe usar drogas adoece usando drogas. E aí é claro que se nós fizermos esse movimento, né, a partir da epidemiologia, nós vamos ver que o problema não são as drogas. O problema nunca são as drogas. As drogas podem se tornar um problema na vida de uma pessoa, mas certamente haverão outros problemas maiores e anteriores ao uso problemático de drogas, né? Então, a gente não pode deixar de falar desse viés grosseiro, né, que é as drogas continuando a ser tratadas como questão. E quando se pensa em como abordar isso na infância e adolescência, nós temos um histórico de uma política de prevenção. Até poucos anos atrás, né, na verdade, até o momento atual, nós temos ainda a prevalência, a hegemonia de uma política de prevenção focada numa propaganda negativa em relação às drogas. Ou seja, se fazem propagandas tentando convencer as crianças e adolescentes, os jovens de uma forma geral, que drogas são um grande mal e que drogas são um caminho para a morte, são um caminho para a criminalidade. Isso ainda está presente, por exemplo, num programa da Polícia Militar, em todos os estados do Brasil, chamado PROERD,
né? E o ProERD, para quem não sabe, ele foi criado a partir de um programa DARE, que é o mesmo programa lá dos Estados Unidos. O ProERD, na verdade, ele é uma tradução. Tanto que as cartilhas do ProERD, se vocês tiverem acesso, vocês vão ver que tem alguns momentos elas não fazem muito sentido, porque elas são uma tradução literal da realidade dos Estados Unidos, tá? Então, até hoje, nós temos essa ideia de que as crianças precisam ser aterrorizadas em relação às drogas, elas precisam ser amedrontadas, né, em relação às drogas, para ver se assim nós convencemos as crianças a sequer experimentarem as drogas. Vejam que coisa tosca, né? Não tem outro nome, né? Isso é tosco, isso é bizarro. É a mesma coisa que, para lidarmos com a gravidez na adolescência, a gente converse com os jovens para que eles não façam sexo, né? E acreditem, isso existiu. Isso foi feito ao longo da década de 70, ao longo da década de 80, nos Estados Unidos, né? E uma das coisas que eu acho que a gente precisa conversar aqui é de que, sim, os jovens vão experimentar drogas, né? Numa sociedade repleta de drogas, em que nós vamos encontrar uso de drogas em todas as classes sociais, em todos os territórios, né? É claro que alguns jovens, eles vão experimentar drogas ainda na infância e adolescência. Existe uma questão muito séria aqui no Brasil, em que o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é muito importante, né, para proteger nossas crianças, para sinalizar, garantir direitos na infância e adolescência, ela traz em um dos seus artigos que as crianças têm o direito de não serem criadas por adultos que usem drogas, tá? Eu vi que depois houve uma mudança, né, desse artigo, eu não sei muito bem como é que está, como eu falei, esse não é propriamente o meu campo de atuação, né, mas eu estou falando disso só para sinalizar que, para alguns autores, para alguns gestores, interpretado a partir daí que a redução de danos não pode ser considerada para crianças e adolescentes, tá? Então, nós temos essa questão, tá? Que é de uma política de drogas voltadas para as crianças e adolescentes, totalmente focada numa prevenção, e numa prevenção que sequer tem dificuldade de prever a experimentação de drogas. Se espera muito mais que as crianças não tenham qualquer contato, né? O que é absurdo, né? Porque nós sabemos que uma parte, sim, vai experimentar drogas ainda na infância e adolescência. Nós tivemos, em 2013, a publicação de um trabalho, né, de uma diretriz muito importante. Eu, inclusive, passei esse documento para a Mirella hoje, antes de começar aqui a nossa aula, e ela vai passar para vocês, tá? Para as pessoas que estão aqui na aula e no curso. Esse documento é da UNODC, que é o Escritório de Drogas e Crime da ONU, tá? A ONU tem um escritório só para dar conta da epidemiologia das drogas no mundo, das apreensões de drogas no mundo, de como que as pessoas estão usando drogas, de organizar as políticas sobre drogas, de organizar diretrizes em relação às drogas, né? Então, esse documento feito em 2013, ele chama Diretrizes Internacionais sobre Prevenção do Uso de Drogas. Esse documento está muito bem feito. Eu tenho realmente esse documento como um passo à frente que foi dado, tá? Porque, inclusive, o primeiro parágrafo desse documento sinaliza que as políticas de prevenção focadas numa propaganda negativa das drogas, elas são ineficazes. Então, a própria ONU, tá, em documento oficial de uma organização de diretrizes, começa sinalizando que não adianta, né, nós estarmos fazendo propaganda negativa das drogas para as crianças. Convenhamos, né? Isso também tosco, né? Absurdo, porque as crianças, elas são inteligentes e elas são, talvez, até às vezes mais espertas do que os adultos, né? Então, a gente querer convencer as crianças que as drogas são simplesmente um mal, né? É a gente apostar que as crianças são burras, né? Que as crianças não têm capacidade de refletir, de olhar ao seu redor, né? Já que as crianças vão ver de forma geral que há, sim, pessoas usando drogas que não necessariamente chegam na criminalidade ou na morte rapidamente, né? Como se tenta dizer com essas propagandas. Mas o documento da ONU, ele é muito interessante quando ele se propõe a ser feito baseado em evidências científicas, né? Algo que também é passível da gente fazer uma conversa, né, sobre essa história de como se produz evidências científicas, isso é toda uma questão também,
né? Mas é um documento elaborado a partir de pesquisas feitas em todo o mundo, né? E essas pesquisas, elas vão sendo feitas e vai se mostrando que intervenções em diversas situações, né, em diversos momentos da vida, por exemplo, elas podem ser úteis para se fazer essa prevenção. O documento reconhece que a função dessa prevenção não é só evitar o início do uso, mas é também evitar que um uso iniciado ele não se torne problemático, tá? Então, a própria ONU traz isso no seu documento de forma muito explícita, tá? E esse documento, ele vai, de forma muito simples, explicar o seguinte, que existem fatores de proteção, né? Ou seja, existem várias coisas que podem proteger as crianças e adolescentes nesse sentido, assim como há vários fatores de vulnerabilidade, que vulnerabilizam, né, essas crianças e adolescentes e aumentam o risco de um uso problemático, de um uso adoecido de drogas. Eu acho muito bonito quando o documento coloca que o seu objetivo é que crianças e adolescentes, principalmente os mais vulneráveis, cresçam e permaneçam saudáveis e seguros até chegarem à vida adulta. Então, percebam que não há aí, né, um moralismo desesperado contra as drogas, para que as crianças sequer saibam que existem as drogas, né? Ou seja, o interesse é que as crianças cresçam seguras e saudáveis, né? Tendo contato com as drogas ou não, né? É preciso a gente redimensionar, então, qual é o objetivo de uma política de prevenção, né? E o que acontece é que esses fatores de proteção e de vulnerabilidade, eles vão poder ser feitos desde a primeira infância. Para vocês terem uma ideia, existem políticas direcionadas ao pré-natal de mulheres que usam drogas, e dessa forma se viu que vai se conseguir, assim, reduzir o uso problemático entre as crianças e adolescentes, né? Inclusive filhos dessas mulheres que usaram drogas, né? Nós vamos ter políticas voltadas para habilidades parentais, né? Políticas voltadas para a melhoria da qualidade do ambiente de sala de aula, né? Acho que a Claudine vai falar algo nesse sentido, né? A gente vai encontrar, né, nesse documento, não só de se trabalhar as habilidades pessoais e sociais, mas na influência social, a cultura escolar. Então, é importante a gente perceber que não vai se fazer um combate direto, né, como se propõe a política de combate às drogas. O que a gente vai fazer é tentar aumentar a proteção, aumentar os fatores de proteção para as crianças e adolescentes e reduzir vulnerabilidade. Esse é o nosso, né, objetivo. O que é ainda mais interessante é da gente observar que esses mesmos fatores, né, esses mesmos fatores de proteção para as crianças, né, e adolescentes em relação ao uso problemático de drogas, são os mesmos fatores de proteção para reduzir a evasão escolar, para reduzir a violência, né, na infância e adolescência. Então, esses fatores de proteção não são só em relação ao uso de drogas, né, mas para garantir isso, como o objetivo do documento traz, de garantir um crescimento, né, seguro e saudável, para que se permaneçam essas crianças, esses jovens, seguros e saudáveis até envelhecerem, né? Bom, eu trago também aqui da nossa realidade no Brasil, que tivemos até 2015, 2016, né, que foi quando nós tivemos um golpe político no Brasil, né, com o impeachment de Dilma Rousseff. Nós tínhamos, dentro da Secretaria Nacional de Política de Drogas do Brasil, a SENAD, ligada ao Ministério da Justiça, nós tínhamos pelo menos 3 grandes programas focados na prevenção ao uso indevido de drogas entre crianças e adolescentes. Eles chegaram aqui na minha cidade, em Fortaleza. Não sei o quão longe eles chegaram, se eles chegaram em Sobral também, Claudinho pode dizer, mas que era o programa Tamo Junto, né? O programa Elos e o programa Fortalecendo Famílias, ou Famílias Fortes, e que visavam justamente trabalhar dessa forma, né, favorecendo os fatores de proteção. Ou seja, vamos fortalecer as famílias, porque fortalecendo as famílias, nós vamos conseguir reduzir
a incidência de uso problemático de drogas entre jovens, claro, né? Quando, por exemplo, eu acho que era no jogo Elos, que era voltado para uma segunda infância, né, que era ali, acho que antes da adolescência, né, ali mais ou menos dos 6 aos 12 anos de idade, esse programa sequer falava sobre drogas, né? O programa falava sobre habilidades sociais, sobre habilidades pessoais, né? Eles iam trabalhar com as crianças a sociabilidade, né? A força do cuidado entre pares, por exemplo, né? Então, nós temos esse exemplo no Brasil, né? Antes de nós termos começado, né, essa crise que envolve o ataque, né, e o desmonte de muitas políticas públicas, nós tínhamos esses programas, né? Agora, eu acredito que ainda resistem em alguns municípios, como o Claudinho vai apresentar aqui, em alguns estados, ou talvez até mesmo dentro do Ministério da Saúde, ainda tenha restado alguma coisa que ainda não destruíram, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar em 2015 na Prefeitura de Fortaleza, e na época eu fui chamado para articular um projeto de redução de danos na Rede Cuca, né? Para quem não sabe, a Rede Cuca aqui em Fortaleza, que é a rede que tem equipamentos voltados para arte, cultura, esporte, né? Ciência, para as crianças e adolescentes, para os jovens, né? Não só crianças e adolescentes, para os jovens, né? E que são estrategicamente posicionados em territórios mais vulneráveis, né? Então, tive a oportunidade de passar lá pelo Cuca Barra, pelo Cuca do Janguruçu e pelo Cuca do Mundubim, onde nós articulamos esse projeto de redução de danos, e que foi um trabalho muito simples, porque quando nós chegamos lá, nós tivemos que convencer primeiro a diretoria que a redução de danos era uma ideia boa, né, que a redução de danos podia trazer benefícios, mas quando nós passamos pelo crivo da gestão e nós chegamos nos trabalhadores, né, principalmente com os educadores sociais, a gente viu que, na verdade, os educadores sociais já faziam trabalho de redução de danos, né? Então, redução de danos, para quem não conhece, são muitas coisas. Redução de danos é lei no Brasil, redução de danos é uma política de saúde, é uma política sobre drogas, né? Redução de danos começa nos anos 80 como um movimento social, né, dos próprios usuários de drogas, que começam a se organizar para se cuidar, né, entre pares, né? E esses pouco mais de 30 anos, nós da redução de danos somos a experiência viva de que é possível as pessoas que usam drogas, elas se cuidarem, terem saúde, mesmo que elas não parem de usar drogas, né? Ou seja, aquelas pessoas que não querem parar de usar, aquelas pessoas que não conseguem parar de usar, elas podem se cuidar mesmo assim. E os profissionais da saúde e as instituições diversas, não só da saúde, né, dentro de toda uma intersetorialidade, elas podem colaborar com essas pessoas, com as comunidades, né, sem estarem totalmente focadas na exigência de uma abstinência total. Que, infelizmente, ainda é uma ideia de saúde, uma prática de saúde, né, que é hegemônica na nossa sociedade, né? Ou seja, ainda temos todo um setor saúde, uma grande parte do setor saúde, de toda a intersetorialidade, focada em exigir que as pessoas não usem drogas, né? Ou exigir que as pessoas parem de usar drogas, tá? Isso é, antes de mais nada, ineficaz, isso não funciona, tá? Isso vem se provando aí ao longo de mais de um século, e é por isso que a redução de danos ela é tão importante. Nós somos acusados de fazer apologia às drogas, mas, na verdade, nós fazemos apologia ao respeito e aos direitos humanos, né? Porque se nós temos uma realidade em que pessoas não conseguem parar, né, ou não querem parar, e essas pessoas vivem, por exemplo, no Brasil, em que todo cidadão tem direito à saúde, essas pessoas devem continuar recebendo cuidado, né? E a redução de danos, como um movimento que veio de baixo para cima, ela tem toda uma experiência e um acúmulo de práticas para nos orientar em como cuidar das pessoas, né, como articular práticas de cuidado nesses contextos que são muito diversos, que são singulares. Então, de nenhuma forma, quando a gente fala em redução de danos, a gente está pensando em práticas que vão servir para todo mundo ou em qualquer lugar. Não, a redução de danos ela é muito voltada para uma singularidade, né? A gente atua onde a gente está, a partir de um encontro
horizontal, né, a partir, inclusive, de um foco radical na autonomia, tá? A redução de danos é um método de autonomia, tá? E como isso chega para a infância e adolescência é um grande desafio, porque, como vocês viram no começo da minha fala, existe até mesmo uma interpretação de que redução de danos não pode ser feita para crianças e adolescentes, né? Então, lá na Rede Cuca, nós tivemos essa experiência, foi incrível, a gente está no território, conversando com os jovens, conversando com os educadores sociais e construindo possibilidades, tá? Redução de danos para nós, né, ainda mais de uma visão mais ampliada, dentro da clínica, redução de danos é uma clínica de possibilidades. É uma estratégia clínica política, né, em que nós nos implicamos diretamente com o que está acontecendo, mas não só com as evidências científicas que foram produzidas por cientistas, né? Nós estamos ali produzindo a partir também de um princípio ético, que é a autonomia, né? A autonomia é um princípio ético inegociável, e é a partir daí que nós vamos construir essas práticas de saúde nos territórios. Então, lá na Rede Cuca foi muito interessante, porque foi na época que começaram os rolezinhos. Eu não sei se vocês lembram dessa história dos rolezinhos, que chegavam nos shoppings, chegavam em todo canto. E na Rede Cuca chegou também. Eu chegava sexta-feira, no final do dia, a galera toda, né, a juventude chegava junto com suas caixinhas de som para fazer a swingueira, para dançar um funk, né? E daí surgiam muitos conflitos, né? Até mesmo conflitos de condenar as músicas dos jovens, né? Eu lembro de uma vez que eu fui no Cuca do Modubim e um policial militar, ou era da Guarda Municipal, se achou no direito de proibir os jovens de escutar aquela música, porque aquela música era imoral, né? Então, esse é, né, o país em que nós vivemos, né? Que tem, né, um país que foi forjado na traição, né, que foi forjado, né, na escravidão, né, de pessoas, né, na matança dos indígenas que acolheram os europeus, né. O colonialismo ele está impregnado, né, por todos os lados aqui, né, do nosso Brasil. Então, se vocês querem fazer algo diferente dos colonizadores, arregassem as mangas. Temos muito trabalho, não tem nada fácil, está tudo mais difícil do que já era antes. E por isso que eu comecei falando que vocês se cuidem, né? Porque se vocês não se cuidarem, aí a gente não vai ter força nem para fazer a cartilha, quanto mais para a gente inventar, né? Para a gente criar, né, formas mais potentes, né, e solidárias de cuidado, certo? Então, eu tenho essa lembrança da Rede Cuca com muito carinho, porque foi isso da redução de danos que eu já conhecia, de ir para o território, dialogar, articular as forças do território, os educadores sociais, os gestores, os movimentos artísticos, culturais dos jovens que ali já existiam, e assim fazer acontecer, usando a linguagem que as pessoas entendam, né? Numa perspectiva freiriana, porque a redução de danos do Brasil é a melhor redução de danos do mundo, porque nós somos a terra de Paulo Freire, né? Então, uma redução de danos que chega com uma linguagem que as pessoas entendam o que a gente está falando, né? Uma redução de danos voltada para as demandas daquele território, voltado para as demandas daquela comunidade, né? E assim a gente consegue fazer acontecer, e é muito potente, tá? E a gente tem resultados que são imediatos, né? E não só imediatos. Eu acho que a redução de danos também é uma grande semeadura. Nós plantamos sementes, né, que dali vão brotando, né, e vai trazendo vida e muitos frutos, tá? E vale dizer que logo depois esse projeto foi detonado, né? Logo depois vieram quem? Eles que estão em todos os lugares, né? Os colonizadores, né? Nós mesmos reproduzimos, tá? Quando eu estou falando os colonizadores, não é como se eu não fosse. Eu reproduzo, né? Eu, enquanto um homem branco, inclusive, né? Só da minha existência, do meu lugar social, já reproduzo, né, a colonização chegando nos espaços, né? Ainda mais se eu não tiver cuidado com o que eu estou falando ou com o que eu estou fazendo, né? Mas o fato é que a Rede Cuca, logo depois de ter abraçado um projeto de redução de danos, logo depois a Rede Cuca estava fazendo propaganda proibicionista, né, propaganda moralista em relação às drogas, que é o que a diretriz diz que não funciona, né, e ainda fazendo isso com a linguagem jovem. Olha que cara de pau,
né? Galera, é sal, uma limpeza, usar droga, não sei o quê, né? Então, uma canalice, né? Uma canalice, porque não vão dialogar com os jovens, não vão dialogar com os trabalhadores, com os educadores sociais, vão só impor, né? Impor o moralismo, né? E a colonização, né? Nessa defesa desse status quo decadente, tá? Lá na Holanda, foi muito interessante, porque quando a Rafaela falou lá, que eu estava comentando do Congresso, né, que ela falou que as drogas nem deveriam ser uma questão, eles lá na Holanda são muito progressistas, né, historicamente são muito progressistas, politicamente. Então, eles têm um programa chamado Drugs Lab, vocês conseguem ver aqui no YouTube, em que eles decidiram educar os jovens sobre drogas, sabe como? Colocando os jovens para apresentar as drogas no vídeo e usando drogas filmado. Eu não estou dizendo que isso deve ser feito aqui no Brasil, tá? Mas eu estou só mostrando uma grande diferença de perspectiva. Porque lá para eles é desmistificar. Olha, isso aqui é a droga tal, as pessoas consomem isso aqui, e eu, inclusive, vou experimentar aqui para mostrar aqui para vocês como é que o povo usa e como é que a pessoa fica, né? E se conversa abertamente sobre isso, né? É claro que eu não estou propondo que isso seja um programa para o Brasil, né? Mas eu estou tentando provocar aqui no sentido das possibilidades de como que as drogas podem ser consideradas e abordadas, como um grande mal, como um vilão a ser exterminado, ou como uma parte da sociedade, um objeto que faz parte da vida das pessoas e das comunidades, né? Então, isso eu finalizo minha fala com essa provocação para que a gente possa pensar em como que as drogas podem chegar para as crianças, né? Como que as crianças podem ter um primeiro contato em saber que existem drogas, né? Porque eu acho que a partir daí a gente vai construindo uma educação também sobre drogas, né? E que é tão desafiador porque nós precisamos ter envolvidos nesse processo os educadores, as famílias, os diversos setores da política pública. Não é uma questão só da saúde, muito menos só da saúde mental, né? Então, nós temos muito a avançar e eu agradeço aqui a oportunidade mais uma vez, tá? Obrigado. Rafael, a gente que agradece aí sua fala viva e provocativa no bom sentido aqui, para que a gente se mobilize, né, a discutir, a falar, a conversar com vocês, né? Muito obrigada. Bom, a gente vai ouvir então Claudine Carneiro Aguiar, né? Atualmente coordenadora das políticas sobre drogas de Sobral, mestre em ensino na saúde pela Universidade Estadual do Ceará, integrante da Associação Brasileira Multidisciplinar de Estudos sobre as Drogas. Anteriormente, Claudine coordenou a residência multiprofissional em saúde mental de Sobral, foi coordenadora da Escola de Redutores de Danos do SUS de Sobral, foi também apoiadora institucional da Rede de Atenção Integral à Saúde Mental de Sobral e apoiadora institucional da Rede de Atenção Psicossocial de Aracaju, e foi coordenadora do Centro de Atenção Psicossocial do CAPS 3, em Aracaju, e coordenadora do CAPS AD em Sobral. É graduada em terapia ocupacional e especialista pela Unifesp em dependência química. Então, agradecemos muito a presença da Claudine aqui e queremos muito poder escutá-la, né, e junto depois debater aí com o Rafael, né, algumas dessas questões que urgem, né, tratá-las dentro de um campo de tanta complexidade como elas nos exigem. Muito obrigada, Claudine. Imagina, eu que agradeço. Vocês estão me ouvindo direitinho? Que alguém Sim. está para baixo? Então, primeiro eu queria agradecer muitíssimo a Beatriz, que me mandou o convite, a todos vocês. É um prazer revê-las. A gente se viu pessoalmente aqui em Sobral, né? E escutar o meu companheiro Rafael é um grande prazer, né? Fazia tempo que a gente não se via e que eu não ouvia.
Eu vou fazer aqui, eu vou postar uma apresentação, tá bom? Para que, acho que para mim é mais didático e eu quero trazer alguns conteúdos também que encontrei que eu acho que é importante compartilhar. Vocês em relação à proposta, né, da educação de drogas. Deixa eu só ver aqui se eu consigo. Peraí, estou... Deixa eu abrir primeiro aqui para dar certo. Você está conseguindo, Claudine? Qualquer coisa nos envia para a gente tentar compartilhar para você, tá? Eu estou tentando postar uma janela, mas... Pronto, consegui. Aqui. Quando vocês conseguirem aí, então, me avisem. Então, assim, trazendo um pouco, né, eu acho que não apareceu ainda aí, né, vai aparecer, mas trazendo muito nesse início, nessa proposta do entendimento, né, sobre a questão da prevenção, né, porque você fala de álcool, drogas, né, com adolescentes, você vai logo para a ideia, Está né, de começando, prevenção. Claudine, só para te situar, tá bem? Está entrando agora. Ok. Então, o Rafa trouxe aí exatamente, né, essa ideia do que seria essa prevenção. E aí eu queria trazer um pouquinho para vocês, assim, desse contexto da prevenção, já em 2008, pensada pelo Dartil, né, que ele já vem trazendo um contexto sobre prevenção de um modo muito mais progressista, né, muito diferente do que se entende, né, como tradicionalmente como uma medida de impedir algo que ocorra. Então, essa ideia de que a gente vai para a escola fazer prevenção para dizer para as pessoas não usar drogas, né? Para os adolescentes não usar drogas, né? Então, esse é um caminho inútil, né? A gente tem percebido que, principalmente nós que frequentamos com essa proposta, né, da redução de danos e da educação sobre drogas, e a gente já vem discutindo, inclusive lá na Abrande, né, Rafael, que a gente até, inclusive, o pessoal lá da Abrande assim, convida o Rafael para vir para a Abrande Educação. Eu disse, tá bom, eu espero que ele queira. Né? Então, assim, a gente vem discutindo muito sobre essa ideia de não ser nem educação sobre drogas, mas de ser educação para as drogas. Né? Então, já nessa ideia de debater, de discutir essa proposta de prevenção, né? E Dartil ainda traz que a prevenção do uso indevido de drogas, portanto, atinge uma questão mais ampliada, né? Mas que extrapola o entendimento apenas da prevenção de doença, né? Que tradicionalmente está muito conectado, né, com esse conceito de doença, né? Então, portanto, sendo preventivo toda e qualquer ação que contribua para que o indivíduo consiga suportar os conflitos, né? Sem precisar se anestesiar, fazer a utilização dessas substâncias para aliviar algo que é do sujeito, né? Das sensações, da saúde mental. Né? Tem algo que, quando eu vou conversar com os meninos, né? Essa semana e a semana passada, existe um projeto aqui em Sobral que chama Jovem Guarda, que é um projeto da Guarda, né? Da Guarda Municipal, e aí é uma galera que eles vão captando de territórios mais vulneráveis, né? Então, e aí a gente vai conversando e eu gosto muito de discutir a questão da saúde mental, né? Que são essas propostas de fatores de proteção, né? Que o Rafael trouxe, né? Assim, bom, e que é esses fatores de proteção? Né? Algo que a redução de danos traz, né? Que em vários contextos, que é a questão do autoconhecimento, né? Assim, você conseguir se perceber, se entender, né, se construir enquanto sujeito do seu autocuidado. Né? Então, como é que você se percebe? Né? E como é que é essa relação que você vai construindo, né, com a substância? Então, a gente vai buscando muito esse olhar nessa perspectiva mais ampliada. Né? Então, mais ainda, reflexões sobre a questão da prevenção, né, do uso,
que é, na verdade, toda e qualquer ação que contribua para o indivíduo que possa caminhar, que ele possa caminhar fazendo escolhas mais conscientes, né? Sem interromper a sua jornada em decorrência do abuso de substância, né? Que ilude, eliminando os obstáculos apenas na imaginação. Ainda tem entorpecente aí, essa palavra bem careta e bem ultrapassada, é porque ela ainda é do contexto lá do Dartil, né? Onde ele traz, isso ainda é Dartil. Então, em 2008, Dartil estava fazendo essa discussão já, né? Ele já estava trazendo, né, sendo preventiva toda e qualquer ação que contribua para que o indivíduo suporte os conflitos sem precisar se anestesiar, né, sem precisar utilizar dessa, a não ser que seja por algo, né, que Rafael fala aí, né, que seja do uso constante, mas com o uso do prazer, com o uso entendido pelo sujeito que vai compreendendo essa relação do uso da substância, né? Ainda, né, pode-se afirmar que prevenção entre jovens é toda ação que visa esse desenvolvimento integral do adolescente e que estimule sua criatividade e seu potencial para que consiga conviver com essas adversidades, sem que tenha uma droga como anestésico, como alimento ou como substituto de um vínculo afetivo. De novo, essa ideia, né, do autoconhecimento, de se estar se percebendo, né, e se compreendendo e fazendo esse entendimento dos efeitos e do que isso vai produzindo, né, para a vida dessas pessoas. Esse papo que a gente vai tendo com os adolescentes, ele é um papo que a gente até brinca que chama que é um papo reto, né, que é do lugar de onde ele está, porque assim, você chega num lugar, você chega numa sala, né, você chega com um grupo de adolescentes ou de jovens de 16, 17, eu já conversei com meninos de 11, 12 anos, porque a gente vem desenvolvendo muito esse trabalho com adolescentes do Fundamental 2, então, meninos de 10, 11, 12 anos, né? Então, deixar esse espaço livre para que eles consigam dizer do uso, né? Se não necessariamente eles precisam dizer se fazem uso, mas eles se sentem mais livres de bater esse papo, de discutir, né, sobre a questão do uso, né? Se olha, às vezes a gente fala assim, por exemplo, a qualidade das substâncias, né? Você fala assim, e a maconha, tia? Pois é, tia, e a maconha, como é que é? Vai ser liberada, não vai? Né? Como é que você pensa sobre isso? O que você pensa, né? E tal, o pessoal está estudando aí, está vendo, né? Aí a gente dá liberdade para a gente discutir da qualidade da maconha prensada, do cheiro da maconha, né? Do efeito, enfim. Então, quando a gente abre mais essa possibilidade, mais como o Francisco fala aí, né? Que eu copiei do Francisco aí, que é um cara muito massa, que também está fazendo essa discussão sobre a educação sobre drogas. Não sei se o Rafael já ouviu falar dele, né? Do Rio de Janeiro, que é o cara até que construiu o jogo da Onda, que é um jogo muito legal também, que tem disponível na internet, né, que é um jogo sobre redução de danos sobre drogas, e ele vai trazendo, inclusive, essa ideia da educação sobre drogas, né, como um olhar transversal rumo à democracia, né, onde ele diz que para se efetivar a democracia no campo político, é necessário uma população bem informada, letrada e organizada criticamente. Então, a gente precisa dar o acesso a esses adolescentes, a esses jovens, às informações, né? As informações claras sobre drogas, né? Quais são, sim, os efeitos, né? Essa ideia de fazer o uso, né? Acho que para a gente é meio radical, mas se a gente já começa a falar das drogas, dos efeitos, né? Das experimentações, das experiências, que muitas vezes, se a gente abre o campo e se a gente deixa, né, o ambiente tranquilo e mais leve, né, dessa escuta mais qualificada, vai aparecer momentos que a gente vai poder falar do uso da substância, né? Então, a educação escolar, como a proposta da educação escolar, porque a gente está falando aqui desse campo também, mas não só, né, na proposta da escola, mas pode ser de um grupo de jovens, enfim, né, de algum setting mais específico, né, que seria um caminho para esclarecer os jovens e dar a eles o subsídio para a construção de esclarecimentos políticos também, né, da política sobre drogas. Assim, por esse meio, por uma educação dialógica e crítica,
né? Os estudantes podem se preparar para tomar decisões sobre diferentes problemas ou questões que vivenciam futuramente, como é o caso do uso e do abuso de drogas. É um debate político com esses adolescentes, né? A legalização das drogas, qual é a diferença de legalização, de regulamentação, né? Então, essa semana mesmo eu fiz esse debate com esses meninos, né? Então, tem menino de 16 anos até 18 anos, então esse debate é super importante, potente, né? Para que eles se aproximem, né? do que é a nossa política sobre drogas, porque a gente precisa discutir amplamente, né? Toda essa hipocrisia, né, que existe em relação à questão das drogas, né? Então, ele traz que sustentamos a ideia de uma educação sobre drogas nas escolas que deve se comprometer com a emancipação do sujeito, de sua autonomia, né? Rafael falou bastante disso, né? Trazer essa ideia do Freire, né, da autonomia e a construção desse diálogo, dessa construção crítica, dessa reflexão e das tomadas de decisão, né? Em que momento que eu vou, né? Também estava conversando, lembrando da história do grupo, né? Das festas, do Balanço Ceará, do Balanço, também faço uma discussão, trago essas ideias, né? Do uso, né? Vai para uma festa, né? Vai para a festa e aí está super empolgado, está decidido que vai usar o êxtase, vai usar a droga que está ali disponível e está decidido e ponto final, não vai... Então, vamos lá, então vamos usar como? Como é que se usa isso? Né? Então, isso é muito importante para as pessoas. Né? Você ter a possibilidade de educar para as drogas é você, às vezes, se duvidar, salvar vidas, né? Porque você fica nessa ideia de que não pode falar sobre drogas, ou imagina que vai, né? E a gente precisa chegar mais nos professores, né? Chegar mais na escola, né? Chegar mais na educação e fazer esse debate com essas pessoas que estão no cotidiano dessa juventude. A gente ainda é muito limitado, temos muitas limitações, poucos investimentos. Então, a gente vai tentando entrar. Então, a educação sobre drogas ainda vai, né, fazer essa discussão dessas duas políticas que podem ser abordadas. Né? A do proibicionismo, que é o enfoque, né, que conhecemos, que é da guerra às drogas, que é a que, inevitavelmente, e a gente precisa caminhar muito, a gente precisa seguir muito junto para combater essa política de guerra às drogas, isso sim, né? E trazer uma abordagem mais centrada na abordagem da redução de danos à saúde, né? Nessa discussão. E esse é um trabalho, ele é um trabalho grande, né? Esse é um trabalho com os alunos, com os adolescentes, ele é um trabalho com os professores, né? Ele é um trabalho com o coletivo gestor dessa escola, né? E tem que ter muita gente fazendo isso. Bom, aí é um texto bem grande, mas assim é importante, né, que a gente traga que estamos a favor de um currículo sobre drogas nas escolas, que promova um ensino informativo, né, que propicie essa reflexão, né, que a gente demonstre essa insatisfação, principalmente essa autora, dessa abordagem, né, das drogas, da guerra às drogas nesse espaço escolar, né? Então a gente já vai discutindo isso de cara, de frente, né, com esse coletivo gestor, né? Ela acredita, essa autora, né, que a perspectiva crítica do mundo, né, pelo conhecimento da realidade do aluno, habitam em busca dessa informação de forma assustadora. Né? Então, é importante a gente buscar essa realidade do aluno, né? De onde ele vem, da territorialidade dele, das articulações possíveis, né? Desse campo da intersetorialidade, né? Buscando parcerias, né? Fazendo entendimentos, né? Dentro da própria escola para que essa rede seja aquecida nesse cuidado. Né? Então,
essa educação sobre drogas, ela trata-se, acima de tudo, de pensar uma discussão sobre drogas num contexto democrático, que todos possam participar e se posicionar de forma igualitária. Sobretudo, o adolescente precisa fazer reflexões a partir de suas experiências sobre como os riscos do consumo de drogas podem influenciar a ação individual da pessoa. Então, você fazer um debate onde você vai, com esses adolescentes, buscando todo esse sentido de qual que é o lugar dele nessa escola, qual é o lugar dele na família, qual é o lugar dele no grupo dele, então, e como as substâncias, as drogas, elas vão perpassando toda essa realidade. Aí, o jogo da onda, que é um jogo que foi criado pela Fiocruz, que foi criado pelo Francisco, foi construído por ele, eu acho que é interessante acessar e pode até utilizar, bem bacana. Bom, aí tem uma outra referência muito bacana, que é a Helena Albertani e o Marcelo Sodelli, que são duas pessoas interessantíssimas que vão falar desse aspecto, negligenciado da área da educação, muitas vezes, que vai, nesse contexto da educação preventiva, que se aproxima muito mais nessa ideia do controle, do prevenir no sentido do controle, do que mesmo do sentido de educar. Então, eles vão fazer essa discussão, que é uma discussão super importante, que também acha-se dentro da escola que só os profissionais de saúde é que têm esse saber, essa construção desse conhecimento que vai falar sobre prevenção para dentro da escola. E que não, que a ideia, na verdade, é que os professores também, esse âmbito, essa ótica da escola e do educar, ela possa estar construído por eles também. Então, é muito interessante, a Helena traz isso aí, alguns textos, eu depois vou compartilhar com vocês. Então, torna-se claro que o sentido de prevenir na pedagogia do controle, pautada na abordagem proibicionista, se distancia do sentido do educar, segundo Helena, qual seja formar cidadãos críticos, autônomos e responsáveis por si mesmo. Aqui o sentido que ela diz, representa um lado, uma direção. Então, nessa direção do educar, da questão da criticidade, da autonomia e da responsabilidade de si. Então, essa é uma construção importante que a gente precisa ter com os adolescentes. Torna-se claro que esse modelo preventivo se aproxima mais da pedagogia do controle, o Sodelli fala, a qual pretende ditar quais são os comportamentos corretos, seguros e desejados, em que a relação ao uso de drogas se resumiria completamente à abstinência. Achei interessante, ontem a gente teve um encontro, uma residência de psiquiatria, que o Domiciano veio falar sobre redução de danos. E ele dizia assim, Ele disse assim, a gente só tinha a ideia, assim, a ideia da prevenção e da abstinência. A redução de danos, ela está ali, nesse multidão de pessoas que ficam, que fazem uso de drogas e que nem vão entrar na proposta da prevenção, porque era a ideia do não usar, do não acessar a substância, porque ela está lá nessa perspectiva da doença, e da abstinência, que é parar de usar a substância, parar de usar as drogas. E para quem quer continuar a usar a substância, para quem não quer parar? Você imagina se, vamos dizer, se o CAPS-AD chegasse e dissesse, não, você só vem aqui quando você tiver parado de usar droga. Imagina, o cara chega lá sob efeito, e já aconteceu isso em alguns lugares, O cara está intoxicado, assim, abusou da substância, está bem alterado por conta do uso da substância, e chega lá no serviço, não, aqui você não entra, Não, aqui não é o seu lugar, não. Você precisa vir no outro dia, quando você estiver melhor, quando você tiver, que você não tiver usado. Aí você imagina um adolescente, que faz o uso de substância e dentro da escola, diz, não, você não vem, você não entra na escola, você fica da porta da rua para fora. Olha que complicação para esse jovem, para esse adolescente.
né? Não poder ser aceito dentro de um lugar que ele vai, se ele já vai, é porque, de fato, né, ele tem algo ali, faz sentido para ele alguma coisa, né? É um lugar onde ele encontra ali, né, uma galera, né, onde ele encontra a sentido para ele, e aí, de repente, não pode entrar porque usou substância. E não tem nenhum, sei lá, aparato, né? Não tem nenhuma articulação que possa fazer um acolhimento com aquele menino ou uma escuta, né? E é disso que a gente vai tentando, o nosso trabalho vai tentando fazer, né? Entrar nesses espaços, discutir esse espaço desse adolescente, né? Desse jovem que faz uso de substância, né? Tentar garantir para ele esse lugar, né? E tentando construir junto com ele também, né? Esse lugar, como que ele pode estar nesse lugar, né? Que ele possa também tirar minimamente um proveito daquilo que é ofertado para ele. Né? Então, a gente vai tentando produzir esses entendimentos. Aí, mais alguns referenciais, né, que assinalam que a intervenção preventiva deveria contribuir para que as pessoas pudessem, de fato, buscar, né, e se apropriar de informações que fizessem sentido para elas, se mobilizar autenticamente e achar as alternativas práticas que permitir superar situações que as vulnerabilizam. Então, é fundamental que a gente faça, né, esse entendimento nessa busca, né? As informações, às vezes a gente fica pensando, será que as informações sobre drogas, né, é suficiente para esses jovens? Será que eles vão saber o que fazer com isso? Né? Eu acho que isso ainda é na prática que a gente vai construindo. Por isso que a gente também vai entendendo que a gente não pode fazer um trabalho pontual, né? A gente tem que fazer processual. Se você está dentro esses projetos, por exemplo, citados pelo Rafael, né? Alguns, né? Eles se articularam para que eles fossem processuais, mas de uma certa forma depende da adesão da escola também, né? Vai depender como esses diretores, esses professores vão acolher, se não fica fazendo... Parece que assim, é uma parte. Vai lá participar desse negócio aqui, e a própria escola, a comunidade escolar não se envolvem também com o projeto, né? Então, é importante que isso seja efetivado. Né? A gente nem sempre consegue, é um esforço enorme para acolher a proposta, né, da redução de danos e das atividades das oficinas que são pensadas junto, né? São pensadas para esse espaço, por isso que a gente privilegia fazer o planejamento das oficinas junto com essa comunidade escolar. A gente teve agora, semana passada, né, a gente vai fazer ações de redução de danos e educação sobre drogas em 7 escolas municipais aqui de Sobral. Aí a gente disse, não, vamos pensar numa estratégia inicial, vamos chamar o diretor, o coordenador, para discutir esse planejamento para dentro da escola. Aí enviaram o orientador escolar, pedagógico, que é o psicólogo, né, que foi contratado para o município. Aí eles vão fazer um vínculo, constroem um vínculo com o residente de saúde mental, que é o que vai estar junto, orientado pela gente, né, pelo nosso planejamento, para fazer as ações nessas escolas. Né? Então, tudo muito bem amarrado, precisa estar tudo muito bem conectado para que alguma coisa, né, potente possa acontecer dentro desse processo todo. Né? Então, assim, na linha da redução de danos e risco, o objetivo de um trabalho preventivo, seja na escola, no ambiente de trabalho ou em qualquer comunidade, é fundamental auxiliar as pessoas a bem informadas e informadas desenvolver sua capacidade de decisão para fazer escolhas que incluam ou não o uso de alguma droga, né? Forneça a sua saúde e a segurança ao longo da vida.
Ainda a Helena falando sobre isso, né? Para que seja possível o trabalho de prevenção, deve-se focar no desenvolvimento de condições para que os estudantes reduzam suas vulnerabilidades e aprendam a ser autônomos e assumir responsabilidade e suas escolhas. Nada diferente do que a gente já compreende, né? De que quanto mais o adolescente conhece o seu corpo, quanto mais ele conhece as suas questões de saúde mental, as suas questões psicológicas de saúde mental, né? Ele vai ter muito mais. E entende também da sua vulnerabilidade, faz essa compreensão de onde eu venho, né? Quais são os meus fatores de risco, né? O que isso vai implicar no meu problema com o uso da substância. Então, a gente faz muito essa aproximação com as questões de saúde mental. Tá? Estou terminando. Aí, um projeto preventivo que pretende evitar que os estudantes tenham problemas relacionados ao uso nocivo de drogas precisa ser planejado, né, executado e avaliado com cuidado e com atenção a princípios norteadores muito claros. Entre eles, consideramos básicos, né? O planejamento, que é o que eu falei, né, que inclui representantes de diferentes setores dessa comunidade escolar, os professores, os coordenadores, os gestores, o desenvolvimento coletivo pelos educadores, né, integrando ao currículo da escola. Não são todas as escolas. Tem um programa que vocês devem conhecer na escola estadual, que é o PDT, que é o Projeto Diretor de Turma, né? Que o projeto diretor de turma é aquele professor que vai estar nas escolas, principalmente na escola integral, ele vai estar tem disciplinas transversais de sociologia, né? E outros temas da natureza, né? E outros temas que são pertinentes ao desenvolvimento desse aluno, né? Então, incluir educação para as drogas, por exemplo, né? Nesse currículo, com esse PDT, que conhece mais, com esse DT, né, que eles chamam de diretor de turma, que conhece mais esse aluno, né, os determinantes sociais, de onde que eles vêm, as dificuldades. Eu tenho uma amiga que ela é professora do Estado, e ela é DT, ela é diretora de turma. Ela diz, Claudine, é um negócio louco. Os meninos têm tantos problemas, eles chegam para mim e eu escuto tanta coisa, e eu tenho que lidar com tantas questões, que tem dia que eu saio da escola completamente esgotada, que eu disse, meu Deus, eu não sou só professora, sou professora, psicóloga, socióloga, assistente social, né? E eles acabam sendo pessoas muito potentes, muito importantes, inclusive nessa articulação de cuidado em rede também. Então, fazer propostas, né, de educação para as drogas, educação sobre drogas, né, aproximação dos adolescentes nesse cuidado, né, é importantíssimo, é uma vantagem aí para essas escolas, né? Então, a adequação à realidade cultural dos alunos, às suas características, necessidades, condições, né, perspectivas, todo esse contexto é importante que esteja dentro desse programa, desse projeto que se vai pensar, né, do cuidado em relação aos problemas relacionados ao uso de drogas. As metodologias baseadas no diálogo, na participação ativa. Se não for ativa, eles não estão nem aí para você. Você tem que fazer um negócio que mexa com o corpo deles, né, que eles sejam ativos, que eles jogos, né? Não adianta palestra, conversa, nada, eles não estão nem aí, né? Você tem que ser muito criativo, né? Então tem muitos jogos, você tem que incluir esse assunto nessa metodologia bem ativa. E assim, para finalizar, né? Afinal, o que o professor faz, na pior das hipóteses, o professor faz toda a diferença na vida, né? De algum adolescente, né? E contar com essa proposta do vínculo, né? A redução de danos, ela traz isso muito forte, né? Dessa ideia de você criar esse espaço, né? De escuta, dessa escuta qualificada, desse acolhimento, né? Dessa atitude solidária,
de poder discutir, né, abertamente as suas questões, né? E se aqui a gente está falando de um contexto, né, da escola, mas ela vale lá para o CUCA, ela vale lá para o CAPS, né? Ela vale para o CAPS Infanto-Juvenil, né? Todos esses espaços onde vai cuidar, né, desse adolescente, né? Bom, aí tem algumas coisas, alguns programas que elas podem, eles podem fortalecer, né, essa proposta. O PSE, que é o Programa de Saúde na Escola, que é o programa que a gente faz muita parceria aqui, né? Aqui o NASF também é outro que em alguns municípios foi extinto, né? Mas aqui em Sobral a gente ainda conseguiu continuar com esse núcleo, só que não mais com esse nome NASF, mas é núcleo é multidisciplinar, uma coisa assim, né? Alguns programas que o Rafael falou, que é o Tamo Junto, o Elos e o Famílias Fortes, que foram projetos do governo federal, né, que aconteceu em algum momento no Brasil. Aqui em Sobral também aconteceu todos esses três, acho que alguns do governo do estado na época. Esse curso aqui, a gente fez esse curso aqui em Sobral, né, foi muito bacana, a gente fez para os professores, tive professores e orientadores escolares também, né, foi muito legal, foi mais de 100 pessoas que participaram desse curso de formação sobre redução de danos, né, e é isso. Eu queria deixar aqui, bom, muitas, mas são informações que eu acho que são importantes, né, e que a gente vai fazendo aqui um grande esforço para tentar, né, divulgar essa ideia, essa proposta, né, da redução de danos, da educação para as drogas, né, Rafael, eu estou assim, já adotando, né, eu tava saindo da prevenção e para a educação sobre drogas, agora, né, numa discussão lá, o Miro, não sei se tu conhece o Miro, acho que tu conhece, né, diz assim, eu acho que a gente precisa muito mesmo, falar sobre drogas, que é educação para as drogas, né, a gente precisa falar disso, não tem, é como você disse, não tem educação sexual, né, para o sexo, por que a gente não vai lá e fala, né, da educação para drogas? Então, eu já estou assumindo aí a história da educação para drogas e redução de danos, e vamos, né, vamos nessa, vamos falar disso. Abrir aí para a gente fazer o debate. Obrigada, muito obrigada, Claudinho, parabéns aí você também, Rafael, né? Muito obrigada. Esse espaço também, assim, a gente pensa a ideia de um curso de formação, mas a ideia mesmo, lá no fundo, que a gente deseja que aconteça, é que seja uma partilha de experiências, né? Que a gente possa partilhar potencialidades aqui, né? E que, diante da solidão que às vezes enfrentamos, né, nas nossas práticas, a gente possa encontrar aqui parceiros, né? A gente possa encontrar aqui possibilidades. Então, gostaríamos muito, assim, em nome da comissão organizadora do curso, que se vocês puderem disponibilizar esse material também, né, para que a gente possa, nas tutorias, nos grupos de WhatsApp que estão formados aqui com os participantes do curso, essa bibliografia, esse material, né, assim, de tudo que tem acontecido. A gente tem programas bacanas, a gente precisa dar continuidade a isso que tem dado certo, né? E eu acho que essa questão da continuidade é super importante, né? Poder sustentar aí isso que tem podido funcionar bem. Então, muito obrigada, tá? Eu vou passar a palavra aí para a Vlad, que já levantou a mãozinha dela aí. Eu tenho... que tem questões também. Uhum. Na verdade, eu tenho um comentário, mas antes disso, tem uma pergunta aqui da Silvânia no bate-papo. Aí eu vou colocar a pergunta da Silvânia e depois eu faço meu comentário. Se tiver outros, né, a gente tem tempo aí para discussão.
Mas a Silvânia está perguntando sobre como é que é a recepção de professores, diretores, a política de redução de danos nas escolas. Olha, aqui a gente tinha muita dificuldade. E eu vou te dizer que depois que a gente fez esse curso, dessa formação, isso foi melhorando muito. Né? Porque assim, é um processo, né? A gente vai chegando, vai conversando, criando um vínculo. Né? Tem outros espaços, por exemplo, como o Comitê Territorial, que é uma proposta que tem aqui, que é de prevenção à violência. Então, nesses comitês, tem professores, tem diretores, né? Tem coordenadores de escola daquele território, mas os gerentes de centro de saúde da família. Né? Então, assim, e o pessoal que está facilitando esse processo é toda a galera que está conectada com a redução de danos. Então, assim, a gente já vem conversando, discutindo sobre redução de danos já há algum tempo, né? Assim, desde a escola de redutores de danos que a gente teve em 2015, isso já foi abrindo mais o campo, né? Para essa escuta sobre redução de danos. Né? Então, assim, é um processo mesmo, a gente tem que ser bem, como é que eu digo, não pode desistir, né? A gente tem que ser no nosso cotidiano, né? Nas nossas micropolíticas, não pode deixar de ficar o tempo todo discutindo redução de danos, né? Trazendo assim, olha, a questão da autonomia, falar sobre drogas. Então, quem perguntou, a gente já teve mais dificuldade, mas hoje a gente está melhor. E o curso de formação ajudou. Só comentar sobre isso, eu tive pouco contato com o setor da educação, mas quando eu trabalhei em Iguatu, a gente chegou a fazer um matriciamento de saúde mental na escola de ensino médio, e aí, na ocasião, a gente falava sobre redução de danos, né? E, na verdade, foi um tempo que eu trabalhava também aqui em Fortaleza, em que a gente saiu fazendo matriciamento em todos os lugares. Eu lembro que a gente foi na Polícia Militar, na Unidade de Segurança, lá no Serviluz. A gente foi na Defensoria Pública conversar com a equipe de atenção psicossocial da Defensoria Pública. A gente fazia também um matriciamento nos CRAs, né, lá no Iguatu. Então, a gente viu que havia uma necessidade muito grande de uma divulgação da redução de danos na rede intersetorial, né? Até porque tem uma portaria muito importante para a atenção psicossocial, que é a portaria 388 de 2011, que é a portaria que prevê a RAPS, é a portaria que criou a rede de atenção psicossocial. E nessa portaria se diz que a redução de danos deve ser um princípio norteador de toda a rede de atenção psicossocial, né? Sem que o que a gente se depara é que as pessoas sequer sabem o que é redução de danos, né? Acho que a minha trajetória, Cláudio, não deve ser diferente, né, Cláudio? Que assim, a nossa trajetória como pessoas da redução de danos é de uma vida toda divulgando a redução de danos, porque a galera não conhece, a galera passa pela faculdade e nunca ouviu falar, né? A galera chega para trabalhar num CAPS AD e não sabe o que é redução de danos. A realidade é essa, tá? E é muito interessante, porque uma grande parte, em todos esses lugares, inclusive dentro da Polícia Militar, as pessoas não só gostam, como as pessoas se encantam, porque faz muito sentido. Nós estamos fazendo, quando a gente apresenta a redução de danos, está apresentando uma ideia muito razoável, né? Mas também a gente vai ter algumas resistências, né? E a gente vê que algumas pessoas se incomodam bastante, e, enfim, existem outros movimentos políticos no Brasil, assim, que fazem frente, como o próprio fundamentalismo religioso, né? E toda uma pedagogia do controle que está muito bem estabelecida também, né? Não é à toa que quando a gente fala de colonialismo, a gente está falando do patriarcado também, são tudo isso, né? Forças autoritárias, né? Que são hegemônicas na nossa sociedade. Então, a gente vai encontrar resistência também, mas, de forma geral, eu acho que a redução de danos é bem recebida, e acho que a dificuldade maior é muito mais fazer o que estão conseguindo fazer em Sobral, né, no sentido de algo dentro de um projeto político, algo que tem uma continuidade, né? Ou seja, você vê, Claudinho está falando que
A peça-chave foi um curso de formação e que abre caminho para atividades futuras, né? E, em geral, o que eu vejo nos municípios são sempre atividades muito pontuais, né? E a política pública no Brasil ela é absolutamente instável, né? De uma grande instabilidade. Muda a gestão, muda a política pública, né? Então, há toda uma dificuldade nessa continuidade que eu vejo, né? Que acho que dificulta para a redução de danos. É verdade. Está desligado, Claudinho. O som está desligado. Essa continuidade, Rafa, realmente ela tem que ser preservada, porque eu acho que o que a gente foi conseguindo, porque assim, eu estou aqui no município, nessa política sobre drogas, há mais ou menos 7 anos, né? Eu ainda não saí, eu não sei se eu vou ficar quanto tempo, né? Mas eu estou sempre mobilizando, tentando agora, tem gente já, o CAPS-AD, né? Então já tem gente que tem essa... Né? E aí a gente vai fazendo formação dos agentes comunitários de saúde para eles serem redutores de danos. Né? A gente está agora, é uma novidade, viu, Rafa? Assim, a gente tem agora a escola de redução de danos aqui, é com os agentes comunitários. Né? A gente tem feito a formação e eles são redutores de danos, e eles ficam, né, pelo menos... E aí, assim, é um curso que a pessoa tem que querer fazer, não é assim, o gerente manda, vai lá tu fazer, né? É algo que ele queira, né? Diz, olha, está aberta as inscrições, aí você vai lá, se inscreve. Então é diferente, porque o sujeito está afim de fazer, né? Não é algo que você faz. E aí é toda metodologia ativa, vivenciada ali, cada momento, né? Com os redutores de dano da escola antiga também, nos casos, no acompanhamento, né? Então acho que essa continuidade, né? E essa relação que vai sendo construída com esses profissionais das escolas, com os professores, com os diretores, com os psicólogos que agora estão dentro da escola, né? Esse miúdo é fundamental, é o que sustenta a nossa política de redução de danos. Eu acho que é o que a gente tem conseguido aqui mais é isso, ter mais essa sustentabilidade. Bom, então o que eu estava querendo comentar, compartilhar com vocês, primeiro, né? Dizer que assim, acho que está sendo um privilégio ter os dois ao mesmo tempo nessa tarde. São falas muito afinadas, né? E ao mesmo tempo experiências distintas que vocês estão trazendo, compartilhando com a gente. E acho que a fala dos dois traz uma questão, que é uma questão assim, de longa data no campo da saúde mental, que é assim, o que é possível a gente prevenir em saúde mental, né? E aí o Rafael deixou muito claro logo no início da fala dele que o problema não são as drogas, mas os problemas são outros. A gente tem uma política proibicionista que incide sobre os corpos, né, de formas diferentes, em função das várias desigualdades aí entrecruzadas. Mas a gente também tem uma questão, me parece, que são assim, os sofrimentos psíquicos dos adolescentes, por exemplo, que não encontram espaços para serem ditos, né? Até porque o uso ele não se torna problemático de uma hora para outra, né? Assim, provei crack, estou, né, adicta a crack para o resto da vida, não é bem assim que as coisas acontecem. E isso, para mim, tem sido uma discussão muito importante, porque eu acho que aponta para uma direção de trabalho que é bem essa que a Claudinha está construindo, assim. Como é que a gente promove cuidado em saúde mental para além dos dispositivos estrito sensu de saúde mental, né? Não é que esses serviços devam ser, vamos dizer assim, desconsiderados no seu papel, no seu lugar, né? São serviços, inclusive, especializados. Mas quando se trata de adolescente uso de substância, é muito preocupante, até porque, assim, isso é um dos pontos, né, que a gente tem trabalhado na pesquisa aqui, uma das questões que a gente tem observado, adolescente com uso problemático não está nem no CAPS-I, nem no CAPS-AD. Bom, isso rende uma discussão grande, né? Por que eles são nem, se usa esse termo às vezes nem para falar de adolescentes que nem trabalham, nem estão no mercado de trabalho, mas a gente tem um outro nem quando se trata de adolescentes em uso problemático a se pensar. Mas, como eu estava dizendo, antes do uso se tornar problemático, tem muito chão, né? E aí, Claudinho, eu acho que essa direção, né? Como é que a gente torna esse cuidado cada vez mais capilar?
A escola é um lugar, por exemplo, de produção de cuidado em saúde mental, né? Com a mediação do adulto, inclusive, assim, aproveitando isso que se passa e que já acontece entre os pares, a mim parece que sim. Desde 2019 que eu estou, assim, investindo, né, por um outro caminho, mas, assim, nesse trabalho em saúde mental em parceria com as escolas. E aí fico pensando que quando a gente, por exemplo, né, oferta esse cuidado mais capilarizado, é um cuidado que chega, tem um termo que a gente usa na psicanálise para o trabalho com bebês, né, a Carla conhece bem a galera aqui do CEP, mas que eu acho que também pode ser pensado quando a gente trata desse uso que vai se tornando problemático, que é uma intervenção a tempo, uma intervenção antes que o uso, que é experimental, que é recreativo, né, o que tem esse caráter, assim, eu uso inclusive para segurar a minha ansiedade, para dar uma relaxada, uma intervenção a tempo, uma oferta de cuidado, poder falar sobre os sofrimentos, que aí sim tornam o uso problemático, pode ser muito potente, né? E acho que pode ser muito potente, assim, desde que a gente tope chegar mesmo em todos os espaços de território que a gente puder ocupar. Escola, né? O Rafael trouxe a experiência do CUCA, eu estou tendo uma experiência aqui no CCBJ, no Centro Cultural do Bom Jardim, né? E onde mais, né? CRAS, CREAS. Então, acho que esse é um dos desafios. Inclusive, esse ano a gente tem uma Conferência Nacional de Saúde Mental, vai acontecer a municipal, vai acontecer daqui a pouco a regional, a estadual, né? E aí, assim, por onde é que a gente reinventa o cuidado, por onde é que a gente fortalece o cuidado? E a mim parece, assim, que o que a Claudine está trazendo é uma pista preciosa, né? Os serviços, a rede substitutiva, ela tem que ser fortalecida, defendida, mas é para além, né? É na atenção básica, é nas escolas, é nos centros culturais, né? É em praça, né? Onde é que a gente chega junto dessa galera? Então, eu queria, assim, falar, né, do quanto, assim, eu fico contente, né, de escutar esse trabalho, né, e dizer, né, o quanto eu acho que é estratégico nesse momento em que estamos. Era isso, gente. Bom, tem outras perguntas aqui. Tem uma pergunta aqui que talvez eu possa ler para vocês pensarem junto com essa que Vládia também coloca, e a gente faz um bloquinho e aí devolve para vocês. Pode ser assim? Claudinho e Rafael, posso ler mais uma pergunta? Que é uma pergunta da Silvia. Ela diz assim: gostaria de saber qual a opinião do Rafael quanto ao uso de substâncias psicoativas na redução de danos de maneira assistida, como uma opção de terapia em substituição ao excesso de medicalização. E se hoje no Brasil, em especial em Fortaleza, existe alguma clínica com essa abordagem de tratamento para crianças, jovens ou adultos? Essa é uma questão, né, que está colocada. E uma última, que aí a gente faz essas três e devolve aí para vocês falarem. Gostaria de saber como enxergam a redução de danos em relação ao cigarro, tema muito difícil de abordar com profissionais que trabalham com a oncologia. É uma pergunta do Brendo Gomes. Você quer começar aí, Cláudio? Pode começar. Primeiro, eu acho que está bem para você. Vládia, você me fez uma pergunta, eu me perdi um pouco. Não, era mais um comentário, Era um né, comentário, sobre né? essa direção mesmo de capilarização do cuidado, A nesses capilarização. dispositivos. Sim. Teve quando você falou do UND, né? Eu gostei muito de ouvir o UND, né? E eu fiquei lembrando do meu começo, né? O meu começo com a redução de danos é quando eu chego dentro da rave, que eu costumava ir para curtir, e lá estava um stand da redução de danos, né? Então, a redução de danos foi lá, né? E isso é muito poderoso, né? Acho que a gente poder, por exemplo, estar dentro das festas, cuidando das pessoas, é algo de uma potência extraordinária, né? A gente poder estar não só dentro de espaços institucionais,
mas a gente poder estar onde a vida acontece, né? Onde a vida das pessoas acontece, né? E não só onde as pessoas vão pedir ajuda, onde as pessoas vão ali se institucionalizar e virar um paciente, né? E virar um usuário do serviço. Então, acho que tem todo esse desafio, né? Da gente poder chegar no território mesmo. E chegar no território se juntando à festa, né? Se juntando à vida, né? Porque é muita caretice, né? A gente chegar nos cantos achando que vai educar as pessoas, né? Achando que vai, né, direcionar e tudo. Bom, sobre o que a Silvia perguntou aqui, Silvia, eu não sei, talvez eu não tenha entendido muito bem sua pergunta, mas a partir da sua pergunta eu vou te dizer o que é que eu conheço que existe. Em alguns países da Europa e alguns países da América do Norte, existem salas de uso de drogas injetáveis assistidos, supervisionados. Tá? As pessoas que usam heroína injetável, né, principalmente, ou outras drogas injetáveis. Então, você vai ter lá, principalmente na Holanda, mas você tem em alguns países da Europa, não só na Holanda, no Canadá é muito forte, né? Porque a pessoa que usa heroína, ela tem vários riscos ali, danos envolvidos no uso, né? Da questão do uso injetável, que ela precisa de um material esterilizado, né? Que é interessante que ela não compartilhe esse material, né? Tem a questão do risco de overdose, que é maior, o risco da pessoa passar mal, né? Então, para as pessoas que usam drogas injetáveis, né? E ainda mais que estão vivendo em situação de rua, que estão em situação de vulnerabilidade, é interessante, né? Aqui no Brasil, por exemplo, o uso de drogas injetáveis é algo muito pequeno, é algo que é muito, muito pequeno mesmo. Então, não haveria sentido a gente ter uma sala para uso assistido, né? De uso de drogas injetáveis, porque é algo muito restrito, tá? A própria população que vive em situação de rua não usa drogas injetáveis, né? A referência que eu tenho desse uso de drogas injetáveis aqui no Brasil é muito mais dentro de umas camadas da classe média, né? Mas lá isso tem uma importância, porque a heroína, né, principalmente, é uma droga injetável muito popular nos países todos do mundo, né? Curiosamente, no Brasil a gente não tem uso de heroína, mas na Colômbia a gente tem. Na América Latina a gente vai ter em outros países. E em toda a Europa, toda a Ásia, toda a África, você tem muito uso de heroína injetável, tá? Então, por conta de todos esses riscos e danos, é interessante um local onde a pessoa tem acesso a um material limpo, descartável, e ela tem um local seguro, né, em que se ela sofrer algum problema, tem ali um profissional da enfermagem que possa socorrê-la, no caso de uma overdose, no caso de a pessoa passar mal, né? E o que é interessante é que esses serviços, em geral, eles estão linkados, eles estão ligados a outros serviços de saúde. Então, estão ligados a um serviço de desintoxicação, estão ligados à rede de saúde daquela localidade. Então, a pessoa que vai ali fazer o uso na sala de uso assistido, ela tem a possibilidade de ali também se vincular ao serviço de saúde, de se vincular ao sistema de saúde local. Essa é a vantagem. Eu sei que existem alguns países que já abriram nessas salas para uso também de drogas fumadas, heroína também é fumado, crack também é fumado, né? Drogas inaladas como cocaína. Aqui no Brasil nós não temos serviço, né, de uso assistido, tá? Até porque aqui no Brasil o uso de drogas ilícitas ele é criminalizado. Tá? O usuário de drogas ilícitas ele é um criminoso no Brasil, ainda em 2022, o que é uma aberração, tá? Porque criminalizar o uso de drogas é inconstitucional. Isso fere os primeiros artigos da Constituição Federal de 88, mas isso ainda é uma realidade no Brasil. Então não tem como a gente ter uma sala de uso assistido de drogas ilícitas no Brasil. Isso não tem como, tá? Substituição de drogas já é outra coisa. Tá? Substituição de drogas é uma estratégia que para alguns usuários é interessante e que nós, como redução de danos, não recomendamos isso como uma medida geral. Né? Por exemplo, o Dartil Xavier, que é uma referência que Claudine trouxe, que é um grande psiquiatra que trabalha com redução de danos há quase 30 anos, que formou o PROAD, que é um serviço lá na Universidade Federal de São Paulo, ele fez uma pesquisa
que foi publicada, acho que por volta de 2007, ou antes disso, em que ele acompanhou um grupo de pessoas que usava crack e que substituíam crack por cannabis, crack por maconha. E aí, dessa forma, essas pessoas conseguiam parar de usar crack, né? Então, foi uma pesquisa em que ele conseguiu mostrar como que uma substituição do uso de drogas pode ser interessante. Mas a gente não pode recomendar isso como uma estratégia para qualquer pessoa, porque para algumas pessoas o uso de maconha não é bom, né? Para algumas pessoas essa substituição pode ser oportuna, para outras não. Então, isso é muito mais uma estratégia de saúde que pode surgir dentro dos processos de cuidado. Mas a substituição de drogas não costuma ser algo institucionalizado aqui no Brasil. Por exemplo, substituir álcool por diazepam, que é o que se faz numa emergência hospitalar, quando a pessoa chega em síndrome de abstinência alcoólica, essa substituição, sim, ela é frequentemente feita dentro do âmbito da saúde. Tá? Substituir heroína por metadona prescrita, sim, essa é uma substituição muito frequente no mundo, mas que no Brasil não é muito frequente porque a gente não tem muitas pessoas dependentes de drogas opioides. Tá? Então é isso. Assim, aqui no Brasil a gente não tem sala de uso assistido, né? E seria bom que tivesse, né? Você já pensou se as pessoas em situação de rua que usam substâncias, elas pudessem usar num lugar seguro, né? Onde elas tivessem também acesso a beber água, a se alimentar, ou a partir dali elas se vincularem a qualquer projeto terapêutico dentro da rede de saúde do município, seria ótimo, né? Mas isso não existe e está muito longe, já que o uso de drogas ilícitas é criminalizado ainda no Brasil, tá? E sobre a questão do cigarro, que o Breno pergunta aqui, é muito difícil mesmo, porque a política em relação ao cigarro é uma política proibicionista, é uma política que fala de erradicação, que fala de uma sociedade livre do cigarro, ambientes livres do cigarro, né? Por um lado, é interessante a gente ver que houve uma redução considerável do consumo de tabaco, né? Aqui no Brasil, que já está aumentando nos últimos tempos, né? Agora, até porque a gente já tem agora outros tipos de drogas com nicotina, né? Os vapes, né? Os cigarros eletrônicos e tudo mais. E veja que a postura dos governos é absolutamente proibicionista e careta, né? Os caras estão achando que proibir a comercialização de cigarro eletrônico vai resolver, né, a situação, né? Então, eu acho que é problemático, sim. Eu nunca esqueço de uma vez que eu assisti uma aula de um pneumologista que chamava de doença tabágica. Ela dizia que a pessoa que fuma tinha a doença tabágica. Você já pensou que caretice? Você chamar a pessoa que fuma cigarro de doença tabágica, né? Então, assim, essa galera precisa de aula de humanização, né? Essa galera precisa de banho de realidade e humanidades, né? Porque essa galera está tomada pelo biopoder, achando que a saúde é um corpo, né? Um corpo que ora está com saúde, ora está doente, que o cigarro é só um mal a ser retirado. Eu acho que a gente deve continuar oferecendo no SUS um tratamento para as pessoas que querem parar de fumar. Ele está disponível há muito tempo, então nós temos adesivos de nicotina disponíveis no SUS, nós temos bupropiona, que é um antidepressivo que ajuda as pessoas a pararem de fumar, nós temos uma cartilha, né, de tratamento para tabagismo em 4 encontros, que já existe há muito tempo, feito junto com o Instituto Nacional do Câncer, né? Eu mesmo conheci essa cartilha, né? Mas algo muito antigo, né? Algo muito focado na abstinência total, como se a abstinência total fosse a única coisa que importasse, né? Então, esse é o viés, né? De as pessoas estarem achando que a gente vai resolver qualquer questão relacionada a drogas, exigindo a abstinência total de todo mundo. Isso aí realmente precisa ser conversado e aprimorado. O que eu tive de experiência nos CAPS AD que eu trabalhei foi que esses cursos, né, esses programas lá dentro do CAPS AD de tabagismo, eles vislumbrassem as diferentes possibilidades. Algumas pessoas querem parar de fumar de uma vez, né, e vão ter isso como projeto terapêutico, e vão conseguir isso, e a gente vai ajudar nesse sentido, mas outras pessoas não. Outras pessoas vão reduzir o número de cigarros que fumam, né, ou vão tentar se cuidar mesmo que não consigam parar de fumar, né. E aí, até uma colega falou aqui sobre naturalizar o uso de drogas, eu fiquei curioso, assim, se o colega puder dizer o que seria naturalizar
o uso de drogas, né? Porque, assim, nós da redução de danos precisamos estar gritando aos quatro cantos do mundo que usar drogas faz parte da humanidade e que as pessoas que usam drogas, elas não devem ser presas por isso, elas não devem ser internadas à força por isso, e elas não devem ser violentadas dentro de serviços de saúde por não quererem parar de usar drogas. Né? Então, se a gente reconhecer o fato de que algumas pessoas escolhem usar drogas e que querem continuar usando drogas e que não querem parar de usar drogas, se isso é naturalizar, então, em parte, a redução de danos trabalha sim com naturalizar, porque a gente trabalha também no sentido de garantir a existência, o direito de existir das pessoas que querem usar drogas, né? Agora, depende do que a gente chama de naturalizar, por isso que eu também estou perguntando. Eu queria só fazer um comentário sobre a questão do tabagismo, né? Eu acho que não só com tabagismo, mas com outras substâncias, eu acho que tem uma relação dos profissionais da atenção primária que precisam se desenvolver, né? Em relação ao cuidado das pessoas que fazem o uso de substância. O tabagismo, principalmente, assim, porque a gente tem uma população enorme que faz o uso de substância, de cigarro. E aí, essa coisa do cuidado mesmo, é sim uma questão da escuta, do cuidado, do projeto terapêutico, né? Alguns têm problemas clínicos, então, certa vez eu ouvi de alguém, e eu achei muito bacana, assim, se a gente tivesse, por exemplo, profissionais, até médicos, enfermeiros, mas também médicos que são os mais procurados num posto de saúde, que tivesse uma compreensão sobre redução de danos, ou, né, que utilizasse mesmo aquele setting, aquele momento dessa escuta, da doença do sujeito e fizesse algumas relações e promovesse junto à equipe um projeto terapêutico para esse cuidado, né, para essa promoção à saúde, isso funcionaria muito mais. Né? Então, em relação a essa questão do tabagismo, acho que a atenção primária tinha que trabalhar mais nessa perspectiva desse cuidado, que não faz, né? Não se aproxima disso. A gente ainda precisa trabalhar muito também nesse campo, né? E das drogas aí, eu acho que é isso mesmo que o Rafael disse. Se elas são proibidas, né? Como é que a gente vai fazer, né, essas salas de acolhimento dessas pessoas, né? E discussão do uso, da forma de como se usa, da quantidade, de como, né? É difícil, não tem como. Bom, gente, tem mais uma pessoa que fez aqui uma questão. Eu gostaria que a gente, infelizmente, pudesse encerrar depois dessa última questão. Certamente teríamos, né, muitas outras para discutir e conversar aqui. O nome dessa pessoa está Guilherme Fontelli, mas eu acho que não. Vale salientar que existem linhas de pesquisa que falam em que a evolução da espécie do Homo sapiens ela teve, né, envolvida o uso de substâncias psicoativas, né, para que nós tenhamos conseguido a capacidade de abstrair, por exemplo, o pensamento. Né, imagina-se que o consumo dos chamados hoje etnobotânicos, um cogumelo com psilocibina, ou de plantas fermentadas que viraram frutos alcoólicos, né? Que isso foi importante, inclusive, para a evolução da espécie humana. E vale salientar também que o consumo de substâncias psicoativas ele está presente em outras espécies, né? Nós temos os golfinhos, né, que buscam estados alterados de consciência mastigando baiacus, né? Nós temos os vários felinos na África que consomem produtos, frutos em decomposição, e assim ficam embriagados, né, de álcool. Então, algo que não só está ao longo de toda a história da humanidade, como existem linhas de pesquisa da antropologia falando da importância do consumo dessas substâncias psicoativas para a evolução da espécie humana, como também o uso de substâncias psicoativas entre outras espécies. Né? Então, só registrar esses dados científicos também. Ok. Tem mais alguém que tinha levantado a mão e que gostaria de fazer mais alguma questão? Eu
Acho muito importante, né, as questões que foram levantadas pelo Rafael, pela Claudine e por todos que estiveram aqui, né. Acho que a gente precisa, sim, debater essas questões. Existem questões tabus, né, que a gente precisa conseguir tocar nessas questões, sustentá-las, né, e acho muito importante que esse espaço seja um espaço de abertura para essas questões também, né, que a gente possa fazer avançar as nossas práticas a partir disso, a partir dessas discussões. Então, agradeço muito, né, que vocês possam estar aqui discutindo isso e que possam estar conosco, né, na elaboração aí desses relatórios, né, no fazer avançar essas práticas, e em nome também da Vládia, que aqui está conosco, e de todos os membros do CEP, daqueles que fazem parte também desse curso, né, e da pluralidade também, né, das práticas, né, que envolvem todos os trabalhadores da saúde que também fazem parte aqui desse momento. Eu agradeço muitíssimo, né, as ideias que vocês trouxeram aqui para discutir hoje conosco. Não sei se Vládia gostaria também de falar e agradecer. Não só agradecer, mas agradecer não só o conteúdo do que foi dito, mas a coragem com a qual se diz, né? Acho que o debate realmente é um debate acalorado, né? Mexe com coisas históricas que estão muito entranhadas, e acho que a gente fechou com uma discussão que é básica na saúde mental, que é assim, né? Existe uma normalidade na saúde mental, né? O Caetano estava certo e de perto ninguém é normal mesmo, né? E se existe uma natureza pura, ou se existe, na verdade, na hora que o humano, né, inventado, ele é, vamos dizer assim, subvertido por uma lógica que é cultural, né? Mas eu agradeço muito, né, assim, repito, né, não só o que foi dito, mas a coragem, né, a paixão com que se diz, que eu acho que isso realmente é muito importante. E não consigo imaginar um cuidado, né, sem que a gente realmente tome posições aí firmes no campo da saúde mental. Tá certo? Sim, sem dúvida, né? Então, a todos, Rafael, Claudine, a todos que estão aqui e que falaram, muito obrigada. Até semana que vem, a gente também vai estar discutindo o tema do racismo nas instituições de saúde, uma pauta